Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula da nossa série de Neurofisiologia do Controle Motor. Sou o professor Carlos Jansen e hoje nós vamos avançar no nosso bate-papo falando sobre o reflexo de estiramento, que basicamente é um reflexo que é extremamente importante para a manutenção da postura em diferentes situações e também importante para proteger o nosso músculo de estiramento excessivo. Mas vamos com calma. Vamos contextualizar o reflexo do estiramento e, na sequência, a gente vai estudar, entender a circuitaria neural que envolve esse reflexo. Então, vem comigo. Antes de mais nada, eu quero fazer aqui um resgate do que nós vimos na aula 1 sobre a organização hierárquica do controle motor, onde nós vimos que existe o nível 1, que é o nível mais baixo da hierarquia, que é formado aqui pelos motoneurônios e pelos neurônios de circuito local, lá na medula espinhal e no tronco encefálico, mas principalmente na medula espinhal. A maior parte dos motoneurônios se encontram na medula espinhal. E aí nós vimos que existem os os níveis superiores aqui, o nível 2, que envolve o córtex e o tronco encefálico, nível 3, que envolve o cerebelo, nível 4, que envolve os núcleos da base. Até o momento, até a presente aula, toda a nossa discussão ela foi focada aqui, ó. A gente discutiu onde é que esses neurônios motores estão localizados, como é que eles se organizam para inervar o músculo esquelético, falando das unidades motoras. Agora, o que nós vamos estudar são arcos reflexos. São respostas musculares que são iniciadas por sensores periféricos que levam informação para a medula, né, lá para os circuitos para os neurônios locais ou interneurônios, na maioria dos casos. E esses interneurônios, na maioria dos casos, é quem levam a informação para os neurônios motores, que transformam toda essa conversa, toda essa comunicação em uma ação muscular, tá? Então, basicamente, esses reflexos musculares, eles são organizados a nível medular, não existe qualquer influência dos centros superiores, e é justamente isso que caracteriza, deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho, e é justamente isso que caracteriza um arco reflexo. É uma contração muscular involuntária. E por que ela é involuntária? Porque ela acontece a nível medular, perfeito? Ela não acontece, ela não é organizada, essa ação motora não é organizada nos centros superiores, tudo bem? Então toda a resposta que a gente vai discutir, ela acontece aqui na medula, para todos os reflexos que nós vamos falar a partir de agora. Bom, e na nossa conversa de hoje a gente vai falar sobre o reflexo de estiramento. Então observem essa imagem aqui, pessoal. Tenho aqui uma flexão de quadril, né? Então, onde a gente tem tanto a musculatura do glúteo máximo sendo estirada, quanto a musculatura dos posteriores de coxa sendo estirada, né? Ou sendo estiradas. Muito bem. Apesar desse músculo estar sob condição de estiramento, a gente pode trazer muito próximo aí da nossa realidade o exercício stiff, né? Então lá no stiff a gente tem essa tensão, esse alongamento da musculatura posterior. E a minha pergunta para vocês é a seguinte: essa musculatura que está sob estiramento durante o exercício de stiff aqui, especialmente na fase excêntrica do movimento, ou seja, quando o indivíduo está descendo com a barra, esse estiramento aqui, ele é acompanhado de um relaxamento dessa musculatura para facilitar o movimento, ou esse estiramento é acompanhado da contração dessa musculatura? Se você respondeu que o estiramento é acompanhado da contração dessa musculatura, você está correto. Não existe, em momento algum, um músculo que fique 100% relaxado. Não existe um músculo 100% relaxado. O nosso músculo sempre vai ter um certo grau de atividade, um certo grau de tensão. E a essa tensão que nós damos o nome de tônus muscular. As pessoas confundem lá fora. Acham que tônus, músculo hipertrofiado,
é um músculo tonificado. A gente usa o termo de maneira equivocada. Tônus se refere a um grau de ativação da musculatura esquelética. Então, o que acontece? Quando esse indivíduo estira essa musculatura dos posteriores de coxa aqui, um arco reflexo vai promover a contração dessa musculatura com dois objetivos principais. Objetivo número 1, garantir um comprimento ótimo dessa musculatura para a execução do movimento. Isso vai garantir estabilidade, vai garantir postura adequada para a realização desse movimento, vai garantir equilíbrio também. Se eu tenho estabilidade na musculatura, eu tenho equilíbrio, certo? E vai essa tensão produzida nesse músculo, a contração produzida nesse músculo, também tem como objetivo proteger esse tecido contra o estiramento excessivo. Isso é o reflexo do estiramento, onde basicamente o estiramento da musculatura promove um arco reflexo que leva à contração do músculo que foi estirado. Ao mesmo tempo que eu tenho contração do músculo que foi estirado, eu vou ter o relaxamento ou uma diminuição da tensão no músculo ou na musculatura antagonista, que nesse caso é o quadríceps. Vamos ver isso com bastante calma agora? Então vem comigo. Conceitualmente, o que é o reflexo do estiramento então? É um reflexo desencadeado por uma estrutura que nós chamamos de fuso muscular a partir do estiramento do tecido. Ele tem como objetivo promover contração no músculo que foi estirado. Então vamos pegar pedacinho a pedacinho dessa informação. Ó. É desencadeado pelo fuso muscular. O que é o fuso, Jansen? O fuso muscular é um sensor de estiramento que fica aqui entre as fibras musculares. Quando esse fuso é estimulado pelo estiramento do músculo, esse fuso leva a informação lá para a medula, onde ele vai se comunicar com o neurônio motor do músculo que foi estirado, provocando a sua contração. Mas por hora, basta entender o que é o fuso. O fuso é o sensor que vai detectar o estiramento. Para onde ele manda informação? Para a medula. E a resposta eferente vai lá para o músculo que foi estirado e também para o seu músculo antagonista. Jansen, tem como explicar isso aí em detalhes? Tem, daqui a pouquinho vamos entender por partes. A gente já entendeu o que é esse reflexo, a gente já entendeu o que é o fuso, agora eu vou falar um pouquinho mais desse fuso e depois eu vou explicar detalhadamente a circuitaria neural. Combinado? Então vamos lá. O que é o fuso muscular? Expliquei então para vocês que é um sensor que fica entre as fibras musculares, eu tenho aqui várias fibras musculares, e o fuso está aqui no meio, que é essa estrutura encapsulada, onde eu estou passando o mouse aqui, ó, é a cápsula do fuso. Então o fuso é um sensor que fica dentro de uma cápsula, por isso uma estrutura encapsulada. Beleza, e o que a gente tem nesse fuso aqui? Nós temos dois tipos de fibras aqui dentro. Nós temos um tipo de fibra que a gente chama de fibra do tipo bolsa nuclear, que nada mais é uma fibra intrafusal, que está dentro do fuso, que tem uma saliência na sua parte central. Tranquilo? E uma outra fibra, fibra. E uma outra fibra que se estende aqui também ao longo do fuso e que não tem essa protuberância, essa saliência globular. A gente chama essa fibra intrafusal aí de fibra do tipo cadeia nuclear, perdão. A que tem a saliência bolsa nuclear, a que não tem a saliência cadeia nuclear. Beleza. Tá, Jansen, mas isso é importante por quê? Vamos lá, eu não quero que vocês se prendam à estrutura dessas fibras, eu quero que vocês entendam o seguinte, que essas fibras, né, elas vão ter sensores envolvendo suas estruturas, que está ilustrado aqui, né, com esses neurôniozinhos aqui. Vejam que eu tenho terminações nervosas que estão enroladas nesses fusos. São essas terminações nervosas que vão detectar o estiramento e vão mandar a informação lá para a medula. E aí é que a gente tem dois tipos de fibras nervosas, dois tipos de sensores aferentes.
Um a gente vai chamar de fibras do tipo 1A, que estão aqui na fibra de bolsa nuclear, e as fibras do tipo 2, que estão nas fibras de cadeia nuclear. Por que essa divisão é importante, Jansen? Porque é o seguinte, a fibra bolsa nuclear, que é inervada, enrolada pela fibra, pelo neurônio do tipo 1A, ela vai responder a estiramentos transitórios, mudanças fásicas. Ele é um sensor fásico. O que isso significa? Significa que se eu fizer um estiramento na minha musculatura, um estiramento transitório, é ela que responde, tá? Então, exemplo aqui, ó. Eu estou promovendo um estiramento transitório da musculatura aqui do meu peitoral, beleza? Esse estiramento transitório aqui, ó, é detectado principalmente pelas fibras do tipo 1A, porque elas são fásicas, ou seja, elas respondem e ficam silentes. Você dá um novo estímulo, elas respondem e ficam silentes. Então, elas não vão responder ao estímulo, ao estiramento sustentado, como a gente vê nessa imagem anterior aqui, ó, lá do nosso primeiro slide. Ó. Esse estiramento sustentado não vai ser detectado ou não vai ser mantido, digamos assim, pelas fibras do tipo 1A, que estão lá nas fibras do tipo bolsa nuclear. Por outro lado, a gente tem, então, as fibras do tipo 2, que envolvem o fuso de cadeia nuclear, que é aquele que não tem a saliência globular aqui no meio. Então, para que serve aqui esse segundo tipo de fibra de cadeia nuclear? Essas fibras elas vão responder ao estímulo sustentado. Olha aqui, ó, alonguei minha musculatura e sustentei. Quanto maior for a amplitude de movimento que eu fizer, mais essas fibras vão responder, porque elas não são fásicas. Elas não vão responder e silenciar, elas vão continuar respondendo. E quanto maior for o grau de estiramento, maior vai ser a taxa de disparo desses sensores. Então, esses sensores, resumindo esse painel, no fuso muscular, eu tenho as fibras do tipo bolsa nuclear, que vão responder a estímulos transitórios, e tenho as fibras do tipo cadeia nuclear, que tem as fibras do tipo 2 enrolando aí essas fibras. E essa fibra de cadeia nuclear, ela vai ser responsável por responder a estímulos sustentados e ela responde a esse estímulo de forma estiramento dependente. Ou seja, quanto mais alto ou quanto maior for o grau de estiramento, mais essas fibras vão responder. Elas não vão ficar silentes. Jansen, e o que acontece quando eu estiro essas fibras do fuso muscular? Agora sim vamos falar da circuitaria neural. Aqui no nosso livro texto, que é a base das nossas aulas, que é o livro do Purvis, ele traz essa figura aqui para ilustrar o reflexo do estiramento. Então, nessa situação, o copo aqui, o indivíduo está segurando aqui uma caneca, né, que está vazia, e de repente ele aplica sobrecarga sobre o músculo bíceps braquial. E como é que ele aplica essa sobrecarga? Colocando aqui uma bebida nesse copo. Então, gerei uma sobrecarga para o bíceps aqui, concordam? Essa sobrecarga vai fazer com que o bíceps sofra um certo grau de estiramento. Olha a posição do membro, certo? Aqui eu estou aqui aproximadamente a 90 graus e aqui eu aumentei a amplitude, porque eu gerei uma sobrecarga. Quando eu aumento essa amplitude, eu estiro a musculatura do meu bíceps braquial. E como é que o fuso muscular vai responder? Agora vamos nos detalhes, olha só. Quando o músculo é estirado, o fuso muscular, as fibras do fuso muscular detectam esse estiramento, levam esse potencial de ação lá para a medula, conforme nós discutimos anteriormente, e lá na medula, primeiro ponto, ele vai fazer sinapse com o motoneurônio alfa, ou com os motoneurônios alfa, da musculatura que foi estirada. E como essa é uma sinapse, uma comunicação excitatória, eu vou estimular esses motoneurônios. O que vai acontecer com o bíceps, que é o músculo que sofreu estiramento? Ele vai sofrer contração. E a magnitude dessa contração, ela tende a ser proporcional à magnitude do estiramento. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente,
Quando eu gerei aqui o estiramento, o fuso muscular foi ativado, as fibras intrafusais, tipo bolsa nuclear e cadeia nuclear, mandaram informações lá para a medula. Lá na medula, essas fibras aferentes do tipo 2 fazem sinapse aqui, principalmente do tipo 2, né? Fazem sinapse aqui com o motoneurônio alfa, provocando a contração da musculatura que foi estirada. Isso vai garantir um certo grau de tensão naquele músculo, lembra? Tônus. Eu vou manter o tônus adequado para aquela situação. Essa comunicação aqui é uma comunicação monossináptica, ou seja, o neurônio aferente ele se comunica diretamente com o motoneurônio alfa, que vai estimular a musculatura que foi estirada. Como eu tenho aqui uma única sinapse, eu falo que essa é uma comunicação monossináptica. Beleza? Jansen, é só isso que acontece no arco reflexo? Não, não é só isso. Vejam que eu tenho fibras que estão inervando aqui, ó, se comunicando com esse neurôniozinho que está representado em preto. Esse é um interneurônio inibitório. O que esse interneurônio inibitório está fazendo, pessoal? Ele está inibindo, olha o sinal negativo aqui, ó. Ele está inibindo o motoneurônio alfa do músculo antagonista. Ou seja, ao mesmo tempo que esse arco reflexo vai provocar a contração do músculo estirado, ele vai provocar o relaxamento ou inibição da musculatura antagonista. Qual é o objetivo disso, pessoal? O objetivo disso é favorecer a estabilidade daquele membro na condição em que esse indivíduo se encontra. Manter o tônus muscular adequado para a ação muscular daquele momento. E, de certa forma, não para esse exemplo aqui, mas, mais uma vez, o reflexo do estiramento também atua no sentido de proteger o nosso músculo contra estímulos, contra estiramento excessivo. Tá joia? Aqui eu tenho uma outra imagem aqui também, lá do livro do Purvis, que ilustra essa circuitaria neural aí de certa forma mais simplificada, né? De uma forma mais simplificada. Então ele traz aqui, ó, que você gera um distúrbio a partir da sobrecarga, a bebida que colocou aqui na caneca. Isso vai estimular o fuso muscular. Fuso muscular vai ativar o motoneurônio alfa do músculo que foi estirado, provocando a sua contração. Beleza, moçada? Esse é o chamado reflexo de estiramento e também conhecido como reflexo miotático. Um ponto importante que os autores trazem aqui nesse livro é que o reflexo de estiramento ele pode ter a sua sensibilidade aumentada ou diminuída a depender da necessidade do organismo. Por exemplo, se você tiver, você conhece lá o slackline, aquele esporte lá que você coloca uma fita de nylon, se eu não me engano, presa em duas bases, geralmente o pessoal usa árvore para isso, e aí você vai se equilibrar. Pronto, corda bamba, fica muito mais fácil o entendimento. Digamos que o indivíduo, estou levando para uma situação extrema para vocês entenderem. Digamos que o indivíduo está andando naquela corda bamba. Concordam comigo que eu preciso de um ajuste bem fino da minha ação motora para não cair? Muito bem. Então, nesse momento, eu preciso de uma alta sensibilidade do meu fuso muscular. Eu preciso que meu fuso muscular responda aos mínimos estímulos para que eu tenha precisão na coordenação daquela ação motora. Certo? Então, nessa situação, tanto o meu sistema nervoso central, tanto o meu córtex quanto os neurônios de circuito local vão fazer? O que eles vão fazer? Aumentar a sensibilidade dessa via reflexa. Tudo bem? E aí eu posso aumentar a sensibilidade da via reflexa, tanto por aumentar a sensibilidade do neurônio aferente, quanto por aumentar a sensibilidade do motoneurônio alfa. Por outro lado, em algumas situações, eu quero permitir um maior relaxamento desse músculo de forma voluntária, por exemplo, durante exercícios de alongamento.
Durante exercícios de alongamento, a sensibilidade desses fusos diminui. Por quê? Porque o meu córtex está informando para essa via reflexa que aquele movimento ele é desejado. Eu quero um estiramento do tecido. Não estou dizendo que o fuso não vai funcionar. Ele vai funcionar, só que com uma sensibilidade diminuída. E aí, só para finalizar esse trecho, quanto maior for a sensibilidade do fuso muscular, maior é a resposta de contração desse músculo frente a um estiramento. Tudo bem? O fuso fica mais sensível. Mais uma vez, quanto maior a sensibilidade do fuso, maior é a resposta contrátil desse músculo frente ao estiramento, porque eu vou amplificar essa ação reflexa. Tudo bem? Se alguém ficar com dúvida, já sabe, manda lá no nosso fórum, lá da Hotmart, enfim, deixa a sua dúvida que, assim que possível, eu vou resolver. Muito bem, pessoal, o que nós temos nessa imagem aqui? Então, nós temos aqui uma representação de um músculo esquelético, ok? Aqui preso a um aparato mecânico. Aqui eu tenho um motoneurônio alfa que inerva esse músculo esquelético. E vamos lembrar que entre as fibras musculares esqueléticas eu tenho o fuso muscular. Só que nessa imagem o fuso está representado separadamente aqui, por uma questão didática, só para a gente entender um fenômeno que eu vou explicar agora. E aqui em azul eu tenho aqui o meu neurônio, né, o meu neurônio aferente, que leva a resposta do fuso lá para a medula espinhal, como nós vimos no slide anterior. Beleza. O que acontece? É intuitivo a gente imaginar o seguinte, que quando o meu músculo esquelético se contrai, o que tende a acontecer com o fuso? Ele tende a ficar assim, ó, frouxo. A tendência é que esse fuso muscular, quando o meu músculo esquelético se contraísse, a tendência é que ele ficasse frouxo, por uma questão bem simples. Ele está no meio das fibras. Se eu estirar a fibra, o fuso muscular estira junto. Se eu encurtar as fibras, o fuso ficaria frouxo. Beleza? Muito bem, só que isso não acontece. Não acontece graças a esse outro neurônio que está sendo representado aqui em verde, que é o motoneurônio gama. Além do neurônio motor alfa, nós temos o neurônio motor gama. O neurônio motor alfa inerva as fibras musculares esqueléticas. O neurônio motor gama inerva o fuso muscular. E aí o que acontece, pessoal? Quando o meu músculo encurta, quando o motoneurônio alfa provoca o encurtamento do músculo esquelético, o motoneurônio gama também provoca o encurtamento das fibras musculares que ficam na extremidade do fuso. E por que isso é importante? Essas fibras que ficam na extremidade nas extremidades do fuso vão esticar o meu fuso de novo, usando um português bem claro para todo mundo entender. Então vejam que quando eu ativo o músculo esquelético, né, as fibras musculares esqueléticas para provocar a contração, simultaneamente eu vou ativar as fibras fusais, as fibras que estão nas extremidades do fuso, para que esse fuso se ajuste, mantenha-se no comprimento ideal para responder ao estiramento. Então isso significa, pessoal, que o fuso muscular, atenção, acho que esse é o ponto importante dessa minha fala, o fuso muscular ele se mantém operante em qualquer nível de encurtamento ou estiramento muscular. Por quê? Porque ele se adapta, a sua forma tridimensional se adapta ao comprimento muscular. Isso é importante. Importante por quê? Porque assim um reflexo de estiramento ele vai contribuir para a manutenção do tônus em qualquer faixa ou qualquer amplitude de movimento que você fizer. Beleza, pessoal? E aqui na parte de baixo da imagem, está mostrando basicamente a atividade aferente do fuso quando o músculo se contrai. Se eu não tivesse o motoneurônio gama, o que aconteceria? Ó, contrair o músculo esquelético, olha o abalo aqui provocado pela contração.
Vejam que nesse momento o fuso muscular ficou silencioso. Por quê? Porque ele ficou frouxo. Ele frouxo, ele não responde ao estiramento. Agora, quando eu tenho, que é o que acontece fisiologicamente, quando eu tenho a ativação simultânea do motoneurônio alfa com o motoneurônio gama, onde o fuso se adapta ao comprimento muscular, vejam que mesmo durante a contração, o nosso fuso continua funcionando, continua disparando potenciais de ação, monitorando o comprimento desse músculo, ao contrário desse momento de silêncio que nós vimos na primeira imagem. Daí a importância da atuação do motoneurônio alfa em conjunto com a atuação do motoneurônio gama. Beleza? Jansen, e qual é a importância clínica disso que você acabou de explicar? É simples, pessoal. Existem algumas doenças que afetam essa circuitaria neural inferior aí, tá? E aí, os neurologistas, os enfermeiros, os fisioterapeutas que trabalham com a parte neurológica, eles fazem alguns testes para avaliar a integridade das sinapses, para avaliar a integridade do sistema nervoso desses pacientes. E um teste aqui que é clássico é o teste onde você faz uma percussão, não vou usar termo bonito não, tá? Onde o ortopedista, o neurologista, pega aquele martelinho e dá uma pancadinha no tendão patelar do paciente. Qual é o objetivo disso aqui? O objetivo é, ao dar uma pancadinha no tendão patelar, eu provoco um estiramento fásico do meu quadríceps. Quem vai detectar esse estiramento? O fuso. Aí o fuso muscular aqui, as fibras do fuso muscular vão levar o potencial de ação lá para a medula, como a gente estudou ainda agora, vão fazer uma sinapse aqui com o motoneurônio alfa do músculo que foi estirado, provocando a contração do quadríceps, para proteger do estiramento. Ao mesmo tempo, um dos ramos vai fazer sinapse com o interneurônio inibitório, que vai inibir o motoneurônio alfa da musculatura antagonista, provocando o relaxamento da musculatura antagonista. E aí, na prática clínica, você vai ter as pessoas que vão ter uma resposta reflexa exacerbada, você vai ter pessoas que têm uma resposta reflexa normal, e você tem as pessoas que têm a resposta reflexa abaixo da normalidade. E assim, nós podemos avaliar, então, o grau de integridade, de funcionamento adequado dos circuitos neurais de forma não invasiva e relativamente simples. Beleza? Muito bem, turma. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham compreendido. E mais uma vez, ficou dúvida? Deixa a dúvida para a gente lá no fórum da Hotmart. E para aqueles que têm acesso ao grupo de WhatsApp, que é exclusivo para um determinado grupo que tem um plano diferenciado, pode mandar por lá também, que eu faço questão de sanear todas as dúvidas de vocês o mais rápido possível. Muito obrigado pela paciência e até o próximo encontro.